Aí o encerramento eu tive a ideia de fazer a segunda parte da letra, aí já é parceria eu e o Dino mesmo. Então você estendeu aquela versão curta da do encerramento também. Também, Autoria Viajante sua. dos Sonhos. Aí eu que criei a letra. Que legal. Porque eu vi que o carinho é tão grande. Eu já fiquei muito emocionada com as coisas que o pessoal escreve pra mim. Uhum. Nossa, é muito legal. O carinho que as pessoas têm, o respeito. E é muito comentário que tem. Então eu tento responder ou fazer coraçãozinho pra todo mundo, ou tentar responder o máximo que eu posso ali. Seja bem-vindo a mais um episódio do Warp Zone Para. Dessa vez, outra entrevista muito especial. A gente está trazendo aqui de volta mais uma pessoa que a gente conversou no passado. O Warp Zone Para é isso daí. A gente traz a galera que a gente já conhece para conversar de novo e falar as novidades. Eu estou trazendo para vocês hoje aqui a Graça Cunha, profissional responsável por trazer pra gente aquela nostalgia quando a gente fala de Churato. Por quê? Porque é ela que cantou, é a voz por trás da música de abertura do anime Churato que passou na Rede Manchete. Graça, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar aqui o convite. Ô Kleber, um prazer falar com você de novo, estar aqui de novo. 7 anos. Nossa, foi a primeira pessoa que conversou, você foi a primeira pessoa que falou comigo a respeito de Churato. Muito obrigado por convidar de novo, tem tanta coisa para contar legal. Mudou tanto assim de lá pra cá? 7 anos? Ah, a culpa é Mudou, sua. né? É. Você é uma das pessoas responsáveis por isso. Churato. O espírito deste herói viaja para o futuro. Churato, tente a verdade encontrar. A amizade que havia na terra, ameaçada pelas forças do mal. Existe guerra no mundo celestial. Vença sua tristeza, Churato. Lute contra esta escuridão. O sol nascente cinge o céu e aquece a terra com seu calor. Keep on shining, shining, quero ver brilhar. Keep on shining seus olhos. Keep on shooting, shooting, quero ver vencer. Keep on shooting o amor. Lute com emoção, Churato. Que legal, Graça. Olha, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. A gente vai relembrar aqui parte do que a Sim, gente já conversou e contar umas novidades legais aí também. Que eu vi que você sim, trabalhou em muita coisa nova, sim. principalmente relacionado com Churato, né, Graça? É. A galera que tá chegando agora talvez não tenha visto a entrevista anterior. Fala Uhum. pra gente. Quem é a Graça? Como que você começou? Início da sua carreira? Porque aí a gente já tem uma introdução legal pra começar a falar de Churato. Tá certo. Bom, eu sou Graça Cunha, cantora, atriz paulistana, 32 anos de carreira esse mês, o tempo voa. Estou atuando na área sem ininterruptamente, já trabalhei com teatro musical, Oficina dos Menestréis, que foi onde eu comecei, com Oswaldo Montenegro, Beto e Candé, amigos até hoje, faço alguns trabalhos com eles também. Atuo em shows também na Rede Sesc, SESI, prefeituras, casas de show, eventos sociais e corporativos também.
sou locutora, publicitária, já faz quase 20 anos, e há 8 anos, há 8 anos que a gente não se vê, né? É. Me tornei dubladora, que era um sonho que eu tinha. Incrível. E é isso, em resumo, essa sou eu. Ah, que legal. É, Né? porque eu lembro da primeira vez que a gente conversou, você até comentou. Pô, eu queria começar a dublar. E estamos aqui falando de novo e você tá dublando. Fez um monte de coisa importante aí, Graça. Demais, porque eu tava, naquela época que a gente conversou, eu tirei meu DRT, porque precisa ter DRT de atriz para poder fazer curso de dublagem, para poder começar a atuar com a dublagem, né? E como eu tinha feito alguns cursos de teatro e já tinha feito algumas peças, principalmente musicais, eu tinha bastante hora de estrada aí, né, no teatro. Aí eu fui, tirei meu DRT, e aí eu Legal. me empolguei, eu falei, nossa, é um caminho que eu queria seguir. Porque eu já tinha feito alguma coisa de dublagem só para publicidade, que às vezes tem um trabalhinho ou outro que você tem que fazer uma dublagem, né? Uhum. Era, se eu não me engano, eu fiz para Mattel, era a Olha que turma da Barbie. Olha Eu era só. uma das amigas da Barbie, assim, uma coisa assim. Era lançamento de coleção, né, de boneca, tal. E eu falei: "Nossa, que legal que é isso", né, eu já adoro estúdio também, além dos palcos. Eu falei: "Nossa, eu quero me engajar nessa área". Aí aconteceu naquele ano que a gente conversou, que eu joguei aí para o universo, falei para vocês: "Ah, eu acho que eu quero muito fazer dublagem um dia". Apareceu uma oportunidade para fazer um teste para TV Cultura, para uma animação chamada Os Cupins. Que era tipo Muppets, né. Os cupins moravam dentro de um piano, eles odiavam música e tinham uma estante com os bustos cantores, né, e eu era um dos bustos cantores, eu sou a Maqueba. Que legal. Ela tinha um cabelo de medusa, assim, ela representava uma africana, né, nesse coro. Vou contar pra você, você pode imaginar. A casa tá vazia e o cupim vai aprontar. Rapaz, aqui há de haver alguma coisa de diferente para eu comer. E foi muito divertido fazer essa dublagem, o pessoal gostou muito da voz que eu criei para essa personagem. Ela cantava e tinha alguns textos. Aí ficou por isso, nunca mais apareceu nada. Isso em 2018, né? Foi o que eu te falei, é isso mesmo. Aí em 2019 apareceu uma outra grande oportunidade, né? Que foi fazer o teste para Rei Leão. Incrível. Esse daí, pelo menos na sua carreira de dublagem, mudou o jogo, né? Mudou o Rei jogo. Leão. Mudou porque era um grande lançamento, live action, né? De um filme que é um ícone para tanta gente, quem era criança nos anos 90, né? Amava já o desenho. E eu fiz a dublagem da Sarabi, a mãe do Simba, que é a dubladora que fez no desenho, eu sou apaixonada, assim. Sou muito fã da Maria Helena Pader, é uma grande dubladora maravilhosa, né. Fez muitos papéis, muitas dublagens, ela era a mãe do Baby, né, Família Dinossauro. Ela é a mãe dos 2 irmãos do Two and a Half Men, dos 2 Homens e Meio. É uma grande atriz, uma grande dubladora e quando eu fui convidada e passei nesse teste para dublar a Sarabi, que essa referência para mim tinha dublado, nossa, eu fiquei muito emocionada. Chorei no dia que eu soube que eu tinha passado no teste. Imagina. E aí no mesmo dia que eu soube que eu tinha passado no teste, porque demorou 1 mês e meio para eu saber, eles falaram: A gente quer que você faça o teste da música de abertura também", que era uma coisa separada. E eu passei no teste da abertura. Gente, foi um presente duplo, né. Cantar Ciclo Sem Fim, pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa. E, assim, hoje é um sucesso absoluto. Eu vejo na tua conta do Spotify lá, a música do Rei Leão é disparado um sucesso ali que ninguém segura, né? Né, eu estou chegando a 140.000 ouvintes mensais por causa do Rei Leão. Olha só. E foi um grande impulso para mim, para minhas outras coisas, né, porque eu tenho uma carreira de cantora, eu lanço álbuns e as pessoas têm ouvido as outras coisas que eu produzo também, né. E, nossa, é uma plataforma que cresceu muito justamente por causa do Ciclo Sem Fim, eu sou muito grata, fora que é uma música linda, né. Ah, é lindo. E ainda te relacionou com a história do Rei Leão.
Né? Te Demais. colocou na história do Rei Leão. É. Hoje em dia alguém procura ver o live action, quem cantou, aí vê lá o seu nome e tal. Isso acho que é sem preço, né? Nossa, não Você tem ganhou pra preço fazer, mesmo. mas assim, você entrou pra história. Sim, entrei pra história, gente, de crianças, adolescentes, adultos, de um monte de gente. É muito lindo. É um É, presentaço, assim. que legal. Então, já que a gente tá falando de dublagem, Rei Leão, atemporal, fala pra gente. Vamos falar de Churato agora, Ai, tá? É, porque o pessoal que vamos! tá assistindo a gente aqui é a galera lá que assistia a Rede Manchete, é 30 a Sim, mais. No mínimo, 30 a mais. O tem que pessoal de ter no 30 a mais. mínimo 33, né? É por aí. Eu E estava a, fazendo as contas. e a gente adorava a sua voz na abertura do Churato. Tava lá, 5h45 da tarde na Manchete começava. E, querendo ou não, a primeira coisa que quem gostava de Churato, na primeira vez que passou, você foi a primeira voz que a gente ouviu. Porque antes de assistir um episódio, passou a abertura. E a sua É. voz é a primeira coisa que aconteceu em Churato no Brasil. Então fala pra gente, Graça, como que surgiu? Churato caiu no seu colo como um trabalho. Como? Que presente que eu ganhei, né? Hoje em dia eu sou muito grata, porque foi a minha primeira dublagem. É uma dublagem cantada, né? Uhum. Eu nem sabia. Então foi meu primeiro trabalho de dublagem, né? Cantada. Porque eu tinha que seguir a cantora maravilhosa japonesa. Um dia eu queria muito conhecê-la, quem sabe? Né? A pessoa até faz mashup da gente. Pois é, eu já gravava jingles. E um dos estúdios que eu gravava era o Teses. E na época, a Tereza Muranduzo era sócia desse estúdio e me convidou, quando chegou para ela esse trabalho. Era um estúdio de jingle, mas eles faziam trilhas para teatro, trilhas para cinema, talvez. Eles faziam algumas trilhas para alguns trabalhos e chegou para eles esse trabalho da Rede Manchete. Quando ela ouviu a japonesa, ela falou: "Nossa, lembra a Graça". Porque eu gravava bastante em vários estúdios e lá também. Ela falou: "Quero que você cante essa música", chegou aqui pra gente. Se eu não me engano, a versão brasileira é deles, deve ser da Tereza e do Silvio, que eram sócios, e do pessoal da produção Ah, lá. legal. Não era de estúdio de dublagem esse trabalho, né. E hoje em dia, geralmente, quem faz essas versões e chama a gente, e tem um diretor musical pra essas dublagens, é de estúdio de dublagem, né. É É especificamente verdade. O trabalho já o acontece trabalho ali, né. acontece ali e Nesse já caso, tinha estava no estúdio Teses, que era sim. focado em trilha sonora, Em trilhas, música. em jingle, em Ai, que curioso. publicidade, né. E é muito interessante isso, porque na época já tinha a Gota Mágica, outros estúdios de dublagem que já chamavam os cantores para fazer a dublagem cantada e os atores para dublar, né, não tinha tanto essa galera que era ator, que atuava e cantava também, né, creio eu, nessa época não tinha tanto. Mas os estúdios de dublagem já chamavam os cantores e nesse caso não, foi no Teses Estúdio que foi feita essa versão. E aí eles tinham a letra. Você não sabe quem criou, né. Eu acho que foi o pessoal do estúdio que É, adaptou. que era o Silvio e O a Silvio, a Tereza. Tereza e a equipe deles, que na época eu Aham. não lembro quem estava. Onde que ficava esse estúdio Teses? Ficava ali na Ferreira Araújo, se eu não me engano, em Em Pinheiros. Pinheiros. Não Ah, tem mais hoje, né. hoje em dia tem a Mister Pink, que é do Silvio, que era sócio da Tereza, que fica ali perto da Lapa. Uhum. Eu ainda trabalho para eles. Ai, que legal. A Então Tereza não trabalha mais com isso, olha que mas legal. Então eu acho que a gente consegue descobrir depois, em alguma oportunidade, com o Silvio, quem fez a letra. Aí a gente tira essa sim, dúvida. sim. Inclusive, tem até uma outra questão que eu vou tentar descobrir com eles também, né, da Hã. divulgação na época. Ah, verdade, né, porque assim, Porque você me disse, eu lembro desde a outra vez, que na época teve uma divulgação, um vídeo gravado, que passou tanto na Manchete quanto na TV Cultura. eu acho que sim, se eu não Olha tô louca só. totalmente, eu acho que sim. Imagina só se a gente consegue isso daí hoje, vamos digitalizar. Demais, né. Ah, queria muito ver isso. Eu lembro que acho que a Izzy Gordo fez o coro comigo da música e eu fiz o solo, aí eles fizeram uma matéria. Eu vou descobrir, Olha, que eu vou tentar legal. descobrir, porque precisava ter esse material, né. É, e Eu aí achava que eu tinha em casa VHS, procurei, nossa, se eu pedi você para um amigo tivesse, a gente já ia digitalizar, digitalizar. né. Vamos ver, se der Ah, a certo. gente vai tentar achar isso aí. Então, Graça, você foi para o estúdio Teses, porque então a Tereza escutou, era sua amiga, já conhecia seu trabalho e falou: "Olha só, a voz da Graça cabe muito aqui", que isso acontece bastante, né. É, porque é E aí você foi lá gravar. exatamente, a gente gravava muito lá, né, eu gravava muito com eles, até trilha para teatro.
E aí deu certo, eu gravei a abertura e o encerramento. Só não lembro se foi no mesmo dia. Acho que talvez sim, porque o cantor de estúdio, a gente chega e aprende e canta. Então você não teve acesso à original, à música original antes? Não, é no Você chegou dia. chegando. Que nem na dublagem, você chega, Meu você não sabe Deus. nem o que você vai fazer. Ficou perfeito. A Em gente quanto, em chega, a quanto gente tempo você ouve. gravou? Hã? Em quanto tempo você gravou? Pra Ah, ficar menino, redondinho, faz tá? quase O 30 dia, o anos, eu dia não vou todo. lembrar. É. Imagina, dia todo nada, acho que umas 2 horinhas. Meu Deus. Por quê? A gente pega um ritmo, né. Aham. E também você ali já era uma profissional. É, Sabia já como funcionava. engraçado que eu só tinha 2 anos de estúdio, Ô louco. só 2 anos que eu gravava em estúdio, mas eu gravava em vários estúdios, então a gente ficava o dia inteiro gravando muita coisa, vai num, vai para o outro, corre aqui, corre ali. E tem essa coisa do ouvido bom, né, você ouve, se concentra e grava, e você pode fazer por partes também. Vamos gravar de novo? Vamos de novo e de novo. Essas coisas geralmente duravam 2 horas, 3 horas. Ah, que Só não lembro legal. se eu gravei as 2 no mesmo dia. Tá, porque aí E a como gente é tá curto, falando da tam abertura e do encerramento, né? isso, mas eu gravei as versões curtas, né. Então, por mais que você grave várias vezes, em 2 horas dá para fazer bastante Hum. coisa. Então te colocaram na fogueira, mas pelo menos É sempre che che fogueira. mas você chegou lá e aí o pessoal te deu um contexto, pelo menos: "Ó, Graça, essa daqui é a música, você escutou antes. Ó, isso aqui é um desenho que vai passar na manchete, se trata de", como que eles apresentaram pelo É, menos o quando você chega num estúdio, seja publicidade ou seja no caso do Churato, eles falam: "Ó, vão lançar um desenho, o desenho é esse". Aí conta um pouco da sinopse e fala assim, a história fala disso, a original é essa, mostra a música original, aí depois pega, mostra a letra, aí a gente fica passando bastante, cantando, 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 fala: "Ó, já aprendeu? Agora a gente entra lá para o estúdio, vamos começar a gravar". Aí grava, aí vai fazendo alguns takes. É isso, e vai que vai. e vai que vai. Caramba, será que ficou bom? Será que não ficou? Corta, faz de novo, É um isso punch mesmo. diferente. Assim, É. a Graça, aqui você precisa, sei lá, aumenta o tom, tá, porque tem uma direção também. Tem uma direção, então tem vários takes, aí eles pegam os trechos melhores. E às vezes um take, um dos primeiros, assim, é sempre às vezes é o melhor, tipo: "Nossa, já matou a pau, esse aqui foi incrível, vamos usar esse". Mas é o bom do estúdio é isso, que você tem a oportunidade de fazer várias vezes, e gravando os trechos também, né. E eu gostei tanto da música, que ela é meio rock, falei: "Nossa, a música é muito legal". Aí eu fui aprendendo, né, e quando você é jovem, memoriza rápido. E eu gostei muito da música, né, aí você se apropria daquela história, você interpreta, né, você tem que botar aquele feeling, né, Sim. mesmo sem conhecer o desenho. Mesmo sem conhecer. Isso era o quê? Quando você gravou, obviamente antes da estreia do anime, Obviamente. mas ainda era em 96, né, porque o anime ele estreou em 13 de maio de 1996. Isso, foi Quan nesse ano mesmo. E você gravou mais ou menos quando? E será que você lembra? Foi uma pergunta muito longe agora, hein. Hum, Que não lembro. mas Ah, foi mas ali no início do ano, provavelmente uns vai. 2 meses antes, É, 3 meses antes, sim. provavelmente. Olha só. Eu queria ter todos esses detalhes, mas não lembro. Mas e depois que você gravou? Você teve contato de novo naquela época com o Churato? Seja assistindo ou pegou: "Nossa, tá passando e eu ouvi minha voz, deixa eu acompanhar aqui", Eu ou assisti um pouquinho para aham, ouvir a abertura, para mostrar para a família, falar para os amigos, mas eu nunca acompanhei, na época eu não acompanhei aham. a série, por causa da correria da vida também, né. Eu tinha 20 anos, 22 acho, já estava na minha fase adulta, tal, mas eu gostava de ver, de Aham. ouvir. Às vezes eu assistia, quando eu tinha folga, assim, conseguia, eu assistia. Que Mas bacana. agora eu vou assistir tudo de novo, meu marido já começou a ver. É. Remasterizaram, né. É. Pô, que bacana. Então, assim, você gravou, você foi convidada, gravou. Você não chegou a ter contato com o dublador também, né, com o pessoal que estava fazendo personagens. Você fez a música em local separado, Era né? separado, não tinha esse contato, né. Uhum. Não tinha, não, eu essa história minha com o Churato veio acontecer faz o quê? Eu começar a ver esse burburinho, nem 10 anos, né. Uhum. Que aí Faz o o quê? pessoal te descobriu, É,
né, você viu lá, você começou a aparecer, "Ô, sou eu aqui, eu que fiz", É porque porque eu tem essas comecei, o coisas, meu né, a amigo gente não me saber mostrou, quem porque é. ele assistia o desenho, e ele falou: "Grace", ele me chama de Grace, ele falou: "Você já viu quanta visualização tem na música? E o quanto o pessoal gosta da sua voz e não sabe quem é?" Eu falei: "Sério? Vou entrar agora no YouTube". Aí eu comecei a entrar no YouTube e comecei a responder as pessoas. Comecei a escrever quem era. Aí o pessoal começou a me seguir. Na época não tinha muito essa coisa, né, do Instagram É, e estava bem tal. inicial, né, É em bem no rede início, social. mas eu comecei a responder no YouTube, o pessoal, e comecei a falar com as pessoas, aí a coisa Que bacana. E vê, né, teve uma diferença pra Churato e outros desenhos que passaram na Manchete na época, que é o seguinte: eu lembro que Cavaleiros do Zodíaco passou lá na Manchete, e aí teve até lançamento das músicas e outras versões em CD aqui no Brasil. sim, Teve Guerreiras Mágicas que passaram no SBT e lançaram um CD também com as músicas, tal. é. Ah, na própria Manchete teve um bloco de desenhos japoneses que chamavam de US Mangá Brasil, Uhum. que a Silvia Regina cantava a abertura, né, e aí saiu em CD também. E aí a gente sempre ficava pensando: "Poxa, Por que que pena que não não saiu do fizeram? Churato". Que pena, né, por É, que e que não assim, fizeram? colocava você pra fazer outras versões, porque no caso das músicas dos Cavaleiros do Zodíaco, eles criaram faixas diversas, com letras que, sei lá, pra cada personagem principal, enfim, criaram coisas É, que não existiam mesmo, eu podia ter feito a mesma coisa com o Churato. exatamente, aí eu descobri, tem alguns amigos que cantaram algumas versões, inclusive, cantor de jingle. Se eu não me Olha engano, do só. Cavaleiros tem o Rubinho Ribeiro, é o Rubinho que fez Cavaleiro? Bom, enfim, acabei vendo que tinha um monte de gente que eu conhecia ali, envolvida em várias músicas de outros animes, né. Mas que Sim, pena que o pessoal amava as músicas do Shurato e não teve isso. não teve isso. Bom, e aí assim, você disse que cantou as versões, curtas, que é de abertura e encerramento, que a gente vê ali na hora que tá passando, isso quando passava, né, porque às vezes abertura e encerramento, muito canal de TV gostava de cortar, né. Mas você, na época, lembra se a letra que foi criada era uma letra mais completa ou era só para aquele pedacinho mesmo? Bom, quando eu gravei era só pra versão curta. É, olha só. E aí você regravou? Regravei, porque o que aconteceu, depois eu comecei a ser convidada para os eventos de anime, de tokusatsu, evento de cosplay, que abrange meio todo mundo, num evento só abrange tudo isso, né. Cheguei para Brasília, com o pessoal do Otaloucos me chamam, um monte de gente começou a me chamar para fazer participações nos eventos, e aí o que que eu fazia? Eu aumentava, né, a base. Aí eu pedi para o Dino Barioni, que toca comigo, que é meu produtor musical há muitos anos, faz o trabalho musical comigo, gravar para mim de novo, né, a base, para eu poder participar dos eventos, levar o playback, e aí eu repetia a letra as 2 vezes, né. A gente deixava a introdução mais longa, cantava 2 vezes para não ficar tão curto. Só que aí depois veio a questão de fazer uma segunda parte da letra, né. É. Que aí apareceu o pessoal da TSB Anime, que me convidou para cantar no meio da pandemia, demorou um tempo para lançar, mas aí quando lançou a galera amou, né, a galera que é fã de Curato. Que aí Eles você fizeram umas colocou mais letra, o você pessoal do colocou um TSB punch Anime fez a diferente. letra, o pessoal do TSB foi uma parceria. Olha, que Eles fizeram a legal. letra, eles trouxeram até o playback original do Japão numa fita, demorou pra caramba, porque eles queriam o playback original. Aí eu levei para o Dino, regravei a voz tudo de novo, fiz os vocais do jeitinho que era no original que eles me pediram. Eles eram bem chatos com isso, vamos fazer igualzinho os vocais, não sei o quê. A gente gravou e lançou, depois de um tempo, e aí bombou, né, essa parceria no YouTube, tem bastante visualização, aí eu também postei no meu canal, tem bastante visualização lá, porque eles fizeram meio que um clipezinho, né, mostrando imagens do desenho e eu no estúdio. O espírito deste herói viaja para o futuro. Churato
Aí o encerramento eu tive a ideia de fazer a segunda parte da letra, já é parceria eu e o Dino mesmo. Então você estendeu aquela versão curta do encerramento também. Também. Autoria Viajante sua. dos Sonhos. Aí eu que criei a letra. Que legal. Porque eu vi que o carinho é tão grande. Eu já fiquei muito emocionada com as coisas que o pessoal escreve pra mim. Uhum. Nossa, é muito legal. O carinho que as pessoas têm, o respeito. E é muito comentário que tem. Então eu tento responder, eu fazer coraçãozinho para todo mundo, ou tentar responder o máximo que eu posso ali. Eu sempre entro no canal, tanto no meu quanto nos outros, para me conectar com as pessoas. Eu ganhei um monte de seguidor, até no Instagram o engajamento aumentou, assim, eu ganhei um monte de seguidor por causa de Churato. E sempre que eu posto alguma coisa de Churato, tem muita visualização, Que bacana. muito comentário, muito amor, assim, eu recebo. Imagino. É porque, querendo ou não, naquela época que Churato chegou aqui no Brasil, tava vindo meio que no sucesso dos Cavaleiros do Zodíaco, então precisavam de outros desenhos parecidos, né? E Churato foi um sucesso. Teve o Samurai Warriors também, mas Churato, eu posso dizer, eu posso arriscar aqui que a sua voz na abertura do anime fez muito pelo sucesso de Churato, tá? Porque você sabe, o pessoal que gosta de música de anime, música, a versão nacional, costuma dizer que a de Churato é a melhor adaptação. Você sabia disso? Sabia, porque eu leio muito a respeito, o pessoal fala, nossa, uma das melhores adaptações e uma das melhores músicas de anime. Tem gente que fala, nem gostava tanto do desenho, mas eu adoro a sua voz, adoro a música. Eles gostam muito dessa e daquela outra do Sensei, Guerreiro das Estrelas. A galera adora, porque aquele o menino, O Edu. o Edu fala, canta demais, É. cantor, né? E assim, eu fico muito lisonjeada e feliz que as pessoas adoram a minha versão e adoram a minha voz, adoram a música. Realmente as músicas são muito bonitas, né? São demais. E a regravação, Graça? A gente tá falando, a regravação do que você fez mais recente, ela foi de quando com o pessoal da TSB? Que data que foi? Foi 2021? Ai, meu Deus, tem 22? que olhar, tem que dar uma olhada. Mas foi de 2020 pra cá. Eu acho que saiu eles começaram a falar comigo em 2019. 2019. Eu acho que saiu em 2022. 2022. Demorou. Mas qual que foi o desafio? Porque a gente tava falando, vamos dizer que foi 2022, né? Qual foi o desafio? A diferença de você gravar em 2022, algo que você tinha cantado em 96. Vou te É contar. bastante tempo, hein? Eu falei, meu Deus, tô lascada, como é que eu vou gravar isso? Tá agudo. Aham. Mas aí na época que eu pensei isso, eu tava com um pouco de refluxo, eu não tava muito bem da voz. Mas agora minha voz tá aguda de novo, porque eu fiz fono, eu voltei a fazer umas aulas de canto, e eu descobri o lugar que tem que colocar a voz. Tanto é que o pessoal fala, ela cantou no mesmo tom de 28 anos atrás. Na época que chegou para mim, era um pouco antes da pandemia, eu não estava cantando muito nesse registro vocal, porque é uma memória, né? A voz tem uma memória. E a gente é como um atleta, então como eu estou sempre nativa, então minha musculatura está aqui firme, mesmo com 50 anos. E eu fazendo sempre exercícios, hidratando a minha voz, descansando e usando direito, ela vai sempre, eu vou sempre conseguir cantar no tom, até pelo menos daqui uns 10 anos, talvez. Poxa, que legal. E a ideia dos meninos do TSB era não mudar o tom. Uhum. E eu com medo, mas no fim das contas deu certo. Eu tava com medo de uma bobagem, eu senti esse medo. Na verdade, eu tinha esse registro, porque eu não cantava mais nesse registro. E agora eu tenho feito, tá tudo bem. Ai, que legal. É que eu lembro que em 2018, quando a gente se conheceu, aí a gente conversou e aí eu falei assim, Graça, vamos fazer a abertura do vídeo com você cantando um pouquinho, você... Ai, não acredito. Você e falou eu assim, cantei mais grave um pouco no dia, foi um né? pouco mais grave, mas também assim, a gente não era nem em estúdio nem nada, né? Então ali já ficou excelente. Nossa, ficou Não, e maravilhoso. assim, eu falo isso, mas eu saio cantando, tá tudo bem. O espírito desse herói viaja para o futuro. Churato
Tente a verdade encontrar. Mas então, Graça, você regravou também o encerramento, Sim, Viajante dos Sonhos. sim, Que você disse que você estendeu a letra, né? sim. Criou a parte maiorzinha dela ali, junto com o Dino. Na verdade, a letra é minha. A letra é sua. Da Eu onde que veio essa escrevi. letra? Você se inspirou em alguma coisa do original? Ou simplesmente falou, ó, vou completar com o que eu acho que fica Não, me legal? inspirei, né? Eu fui rever a história, Uhum. fui dar uma olhada na letra original e vi um pouco do desenho. E aí eu falei, nossa. Aí eu comecei a escrever. Eu falei, é isso. E o pessoal gostou, Olha. né? Porque tem que falar mais ou menos da história, né? Você não pode fugir disso. E aí eu fiquei com medo. Eu falei, será que o pessoal vai gostar do que eu escrevi? E o pessoal tá gostando. Eu fiquei muito feliz. Porque não era um trecho muito longo, né? Que eu Uhum. tinha que fazer. Mas tinha que estudar, tinha que entender. Eu fiquei canetando isso numa madrugada. Eu fiquei tipo umas 4 horas Olha. quebrando a cabeça. Não usei IA, nada disso, porque eu não gosto. É, então Não, somos mas eu dois. estava inspirada, eu fiquei empolgada. Eu falei, nossa, eu vou escrever, vou escrever, vou escrever. Eu cantava, eu ia mudando as palavras, ia Uhum. mudando as frases. Eu falei, é isso. Aí fiz uma guia, depois foi no Dino. E outra, o Dino regravou as 2 músicas, tanto a abertura quanto o encerramento, tudo de novo. Produziu tudo de novo. Para colocar na plataforma, nas plataformas, Deezer, Spotify, tem que regravar, não pode usar a base original. Porque a gente fez a abertura com a base original que os meninos da TSP trouxeram de fora, né. E o Viajantes, a gente regravou tudo e eu regravei de novo também a base da abertura Porque ela tem também. que ser sua, né? A base É, pra subir no para poder Spotify tem que ser subir sua. tem, não posso usar de alguém, né. Uhum. Não monetiza, não dá muita grana, mas assim, o engajamento, as pessoas ouvirem, então tem que ser uma coisa feita, produzida por nós, né. Aí o Dino produziu tudo de novo, tanto é que eu uso essas bases quando eu vou fazer os eventos, e ela tá alta, tá boa, tá cheia, né. Ah, que legal. E agora mudou a tua participação em evento, porque antes você falava, eu tinha que cantar 2 vezes, porque era curtinho, estender um pouco ali né, o início, agora você tem 2 músicas completas É, pra cantar. exatamente. E tá cantando em muito lugar? Eu fui para São Vicente num evento japonês lá na Japan Festival, que o Diogo Miyahara, ele é um cantor também que participa, ele faz as músicas do Jaspion, do Changeman, se eu não me engano, ele faz bastante esse tipo de evento. Eu estou fazendo uns trabalhos com ele e com o Will Kawamura, que cantava as músicas do Cavaleiros, se eu não me engano, quando era criança. Agora adulto a gente tem feito uns eventos, então nós Olha 3 que fomos legal. lá, né, fazer esse evento aí em São Vicente, cantamos uma vez na feira japonesa que teve no Expo Imigrantes. Tem algumas coisas para acontecer ainda, acho que esse ano a gente ainda vai para o Maranhão, Olha um evento de só, anime. Eu já fui para Brasília, talvez a gente vá para Joinville, tá tudo meio certo cantou com no essa turma. CCXP. Cantei na CCXP, Olha que baita foi exposição, hein? incrível, porque foi com a banda Senpai Old School, né, e os Uhum. caras são bons pra caramba, né. Aí eles me convidaram, fiquei muito feliz. Fui lá, a galera pirou, assim, foi muito legal fazer ao vivo, Ah, com imagino. banda. E pra quem Estava estava lá também lotado. viveu um baita de um momento, né, você cantando com uma banda legal num evento grande e tal. Cara, a gente Poxa, pulava, assim, ó, eu vou mandar um vídeo nossa, pra você. que legal, quero muito ver Eu com isso. os cantores da Senpai, uns queridos também, Olha só. né, e a gente pulando e cantando, eu canto, nossa, foi muito divertido, foi muito legal mesmo. E agora tem planos pra criar e gravar a segunda abertura e o segundo encerramento? Como assim? Então, me empolguei, né. Que eu fiz? Eu tô adaptando a letra da segunda abertura, porque eu consegui a tradução dela. Eu procurei, né, no Google, fui no Letras Musa, aí tinha a tradução da segunda letra, e tinha muito sentido. Aí eu também rachei o coco, fiquei lá adaptei. Agora eu vou entrar em estúdio em breve para gravar. E a da Caravan, que é o encerramento segundo, veio, não tinha tradução.
Aí uma amiga minha tá morando no Japão, eu falei, Mayumi, minha amigona, assim, traduz pra mim. O que tá dizendo essa letra aí, por favor? Ela, eu falo japonês, mas eu ainda preciso melhorar muito. Falei, não, mas traduz. Aí ela me mandou uma tradução que tem que sentir, faz sentido também. Aí eu preciso adaptar. Eu quero gravar também. Que legal. E aí você, imagino eu que você vai seguir o mesmo estilo de produção, ou seja, vai refazer a letra, vai escutar a música original e vai tentar manter aquele ritmo, aquele punch, Exatamente. né? Que bacana isso. Gravar em cima da métrica, né, que a cantora japonesa fez. Os sons não ficam iguais, porque não tem como, né? Não fica parecido. Mas tem que contar a história da letra dentro da métrica e o Dino de novo vai fazer a base com arranjo de tudo, né? Sim. Bateria, teclado, baixo. Olha, mas quando o som não fica a mesma coisa, e como você disse, não fica, eu acho até mais charmoso, sabe? Porque fica nosso. A gente cria, né? Não, e o legal, uma releitura, uma versão, né? É. Não, a gente não tá mudando a forma. E a sonoridade a gente tenta fazer o mais parecido possível. Só que fica muito mais brilhante porque é feito agora, né? Uhum. Tipo, quase 30 anos depois. Com tecnologia muito mais avançada, É, com a sua voz muito mais madura para você Sim. conseguir entender o que você faz, como faz. é. O que mudou na minha voz é que tem um pouco mais de drive, aí a galera gosta, porque fica mais rock, né? E tem a suavidade também nos momentos que tem que ser, né? Uhum. Mas o Churato Abertura ao vivo lá com a CCXP, eu mandei uns drivão lá, porque é uma adrenalina, viu? Que legal. Parece, nossa, aqueles showzaços de rock, que a galera pulando, cantando junto. É muito Experiência única, hein? legal. Nossa, Ah, muito que legal, gostoso. muito legal. Eu sou muito grata, mesmo. É um dos trabalhos mais legais que eu já fiz. Que bacana. E agora sim, já que a gente falou de toda a sua experiência com o Churato lá no início, na Rede Manchete, que é o que mais desperta nostalgia na galera. Falamos da regravação, e agora você deu essa notícia pra gente falando da segunda abertura e o segundo encerramento. Agora eu vou ter que entregar, né? Vai ter que entregar. Nossa, eu tô ansioso demais pra isso, porque ó, antes de vir pra cá, pra nossa entrevista, eu tava escutando lá no seu Spotify a Viajante dos Sonhos. E eu te falei, eu te mandei lá no WhatsApp, falei, parabéns, que incrível. Que bom Eu que você arrepiei. gostou. Assim, era eu lá em 96 escutando. A Manchete tinha esquecido e deixou passar a encerramento inteiro. Entendeu? É isso. Lindo. Que legal, Achei obrigada. maravilhoso. Nossa, Aí que que eu legal. falo do brilho da constelação, que ilumina o seu caminho, né? Ah, Sua muito força o guiará bacana. para seguir essa jornada. Ah, Lute com bravura, Churato. Porque, meu, é um guerreiro, né? Um guerreiro, né? Um jovem guerreiro. que bacana. Todo ser aprenderá a ter as estrelas como guia. Brilham iluminando o céu, a certeza da viagem. Luz da noite, um sussurro de amor, traga sua paz para mim. Viajante para sempre sonhador, diga seu destino até o fim. A Churato vai, siga seu dom, curte com as forças do leão. E agora me fala o seguinte, Graça, é algo que eu já sei, mas eu tenho que te perguntar, Claro. porque a gente tem que falar pro pessoal, né? Sim. Essas músicas, vai lançar isso em CD, além do Spotify, tá lá no Spotify pra escutar, e eu imagino que o segundo encerramento, segunda abertura estarão no Spotify também. Sim. Mas e versão física? Então, tem um amigo meu que chama do Kleber, que deu uma ideia ótima. Kleber, vamos fazer esse álbum. Vai ser lindo para os fãs, vai ser uma coisa histórica, né? Já que não lançaram na época e todo mundo ficou esperando, faremos, né? Faremos, versão física linda. Com uma capa bonita, colorida. Que você bem já viu a desenhada. capa. Quase chorei, meu Deus. Não que sei se o coisa pessoal linda. tá vendo agora, porque na hora que a gente lançar, talvez o editor vai colocar pra gente aqui a capinha, né? Aliás, parabéns. Que É desenhista, meu o Deus. Paulinho, ele é um desenhista, um ilustrador Maravilhoso. profissional, né? E ele é músico também. Ele é vocalista de uma banda chamada Flanders 72, uma banda de punk rock. Eu já ouvi falar. Então, e Flanders ele que fez. Quando eu 72. falei pra ele, falei assim: olha, a Graça. Não sei se já apareceu. Vai. A Graça vestida de Churato.
Aí Ai, ele não gente, eu achei o acredita. máximo. Ele Vou pirou. ter que fazer essa Ele roupa pirou. aí, né? Mas ó, falar pra você, eu vou entregar aqui. O autor da ideia de vamos colocar a Graça pra gravar e vamos fazer um CD com essas músicas foi do Fabão, Fábio Reis. É Foi, que mesmo? naquela época Que que a gente gravou, sensacional. 2018, Ah, Fabão Fabão, que pegou e falou o seguinte, maravilhoso. assim, ó, vamos fazer isso? Aí na época não dava, sabe, assim, na época, outro momento. E a gente perdeu meio que o timing, sabe, ô Graça? E aí apareceu o trabalho da TSB Animes com você, lindíssimo. E aí o Fabão falou assim, cara, e aí, vamos agora? Sensacional, E tamo aqui. Fábio. E vou te falar, né? Vai vir num momento maravilhoso, porque ano que vem é 30 anos de Churato. 30 anos, Ano olha que só. vem, hein? É. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos lançar esse álbum, né? Em breve, pra preparar alguma coisa. Talvez, não sei se a gente consegue, porque eu já tinha prometido pra você. É provável que sim. A gente faça esse lançamento, um pocket show. Vamos lançar ele na Retrocon, que é um evento que a gente realiza lá. Vai ser muito legal. Onde que é a Retrocon? Esse ano vai acontecer no Transamérica Expo, Ai, que tudo. que era maravilhoso. Não, vamos Maravilhoso conseguir lá. isso, É. vamos. E aí, pro ano que vem, a gente faz uma outra coisa junto. Pra 30 anos. Bota a banda. Nossa! Bora, Ixi, com banda fácil. e tudo. Vamos. Tem que pensar grande, né? É. Porque é muita gente que gosta e a gente tem que alimentar essa galera. Por isso que eu fico fazendo a minha. Tô super animada, assim. Quando eu começo a escrever, nossa, eu falo, me concentro e vou, sabe? Eu falo, Uhum. eu vou adaptar isso aqui, eu vou fazer. Pô, você tá tirando da gaveta mais 2 músicas. Graças, é Ai, incrível. espero que Hoje, fique legal, o né, povo gente? vai amar. Eu tô falando aqui agora, eu tô falando como fã, que vai receber essas músicas, vai escutar quando você lançar. Eu te acompanho lá no Instagram, você sabe, tá? Eu fico Eu vendo. vou fazer, Tá? vou jogar lá, vou colocar, vou Vai ser subir, né, na incrível. plataforma. O povo vai amar. Faço aquele videozinho que eu sempre faço no estúdio. É isso aí. Que bacana, hein? E provavelmente a gente já vai estar rodando a nossa campanha pro lançamento do CD. A gente até registra esses momentos aí. Demorou, vamos Né? fazer sim. Vamos sim. Vai ser muito Tá, legal. beleza. Então a gente já falou aqui a novidade, que é o que até motivou essa entrevista, né? É, nossa, muito legal poder contar tudo isso, né? Vai ser bom, viu, Graça? Vai ser legal. Espero que seja assim um trabalho muito bom para todos nós e para os fãs. Pra gente imortalizar. É uma homenagem para você, Pô, obrigada. né? Porque, olha, o que você fez, o trabalho que você fez ali, com a música de abertura, uma das melhores adaptações, o pessoal adora até hoje, lembra, relembra. A gente precisava imortalizar isso. Ai, Que tá na internet, óbvio, a gente nunca vai esquecer também. Quem assistiu nunca vai esquecer. Mas vai ser muito legal ter isso físico, um com CD, certeza. né? Pra Até você autografar. Você vai você vê, autografar né? o CD da galera, viu? Com certeza, Tenha certeza. quero, vamos fazer isso. Teve até um comentário lá que eu respondi, eu fiz questão de responder o rapaz que ele, nossa, a Graça não deve ter noção de quantos fãs tem, deve ter sido só mais um trabalho. Mas assim, muitos comentários, aí eu fui lá e respondi, eu falei, aí que você se engana, eu sei sim, eu respondo, eu sei o que está acontecendo, inclusive, aí eu contei para ele, eu não sei nem se ele viu essa resposta, porque era uma postagem antiga. Porque eu comecei a responder umas coisas antigas também, porque vai rolando, e agora começou tudo de novo, né? Um monte de gente curtindo, um monte de gente que me conhece fala, não acredito. A minha irmã na escola que ela dá aula, ela falou, parece que o orientador educacional da escola, ele, me conta, como é que o que você tem a ver com a Graça Cunha? Aí a minha irmã, é minha irmã? Não, agora você senta aqui e conversa comigo, pelo amor de Deus. A cantora do Churato, a minha irmã me contando ontem, dei risada, porque em todos os lugares, né? Tem pessoas que porque o amam. coordenador, como a gente tava falando no início da entrevista, é essa galera 30 a mais. Então é o pessoal que hoje já é o coordenador, é o gerente, a galera adulta trabalhando que viu lá você cantar a abertura na manchete lá. É isso aí. Te identifica. Tem uma galera aí entre os 35 anos e os 42, 43, né? Mais ou menos é uma faixa, uma galera grande, né? Que ama isso. Muito legal. Desperta nostalgia. Saudade da infância, né? Quem não tem, né? Graça, além de Churato, fala pra gente um pouquinho do que você fez além de Churato. Cantou outras músicas em outros seriados? Você cantou em algum outro anime, algo do tipo, não?
Anime não, eu adoraria, né. Ultimamente não estão rolando versões em português, né. Que pena, né? Eu tenho vontade ainda, quem sabe não aparece aí uma dublagem pra eu fazer, O né. remaster do Churato, se sair e trouxerem para o Brasil, a gente faz uma campanha pra você ser a cantora. Nossa, que maravilhoso, né, porque eles estão usando eles usariam a mesma música? Não sei, viu, assim, Ou eu sei usariam que em japonês? o pessoal tinha falado que estava com intenção, o estúdio disse que tinha intenção de remasterizar. Mas quando Não remasteriza, regrava alguma não coisa? sei, mas se viesse para o Brasil, a gente ia encher o saco de quem trouxesse, Eita, falar assim: eu "Ó, ia chama a amar. Graça pra cantar". Que legal, eu até fiz um teste pra dublar uma personagem de Pokémon. No ano passado, da Academia Laranja, mas não rolou pra mim, mas eu fiquei muito feliz de ter sido convidada. Mas na época, eu até dei uma olhada no Google hoje pra relembrar umas coisas. Até mandei pra você, né. Eu cantei umas coisas para o Brasil também, o Cruz, o Disney Cruise, que passava No no SBT. SBT. Eu cantei a música da Malu, que era da turma do Cruz, do clube lá, Maluca. E eu cantei no Vila Esperança, que passava na Record, uma música que chamava Atitude, que era da personagem Nanda. Aí no álbum do Castelo Rá-Tim-Bum eu não tinha nenhum solo, nesse CD, mas eu fiz um coro naquela música, Zeca, Nino, Pedro e Biba. Zeca, Nino, Pedro, Biba. Zeca, Nino, Pedro, Biba. Era muito bonitinho. Eu adorei participar, né. Então foram esses os trabalhos que eu fiz aqui no Brasil também, né, desse universo infanto-juvenil. Mas eu sei que você, além desses trabalhos no universo de infanto-juvenil, você participou de programa de TV, reality show. Como que foi? O que que você já fez? Fala A pra louca que gente. faz tudo, né. Sempre com música, né? Sempre. O Altas Horas eu fiquei lá de 2005, na época que a gente conversou, eu acho que eu ainda estava não estava mais, no Altas Horas. Eu fiquei 10 anos lá, até 2015. Aí depois eu fui convidada para ser jurada do Canta Comigo. Eu fiquei 7 anos lá. 6 temporadas do adulto e 5 do infantil. E o Altas Horas é o programa do Serginho Groisman, na Aham, Globo. aham. Você participava da banda Eu que era da banda tocava. feminina, sim. E o Canta Comigo era o reality show na Rede Record. Isso, que foi apresentado primeiramente pelo Gugu, aí depois que ele faleceu, foi pelo Rodrigo Faro. Eu era uma das juradas do painel de LED lá, Que dos 100 legal. jurados, foi uma experiência incrível, assim. Que baita experiência, hein? Muito legal Imagino. mesmo. Que bacana. Então, e hoje, Graça, pra gente encerrar aqui o nosso papo, foi excelente. Eu Eu adoro queria conversar com você. entender de você, o que que a Graça tá fazendo hoje? Eu sei que o Churatos a gente já falou, você vai regravar aí 2 músicas, vai gravar, na verdade, 2 músicas e vamos lançar o CD. E fora do Churato, o que que a Graça tá fazendo hoje? Bom, Churato é um projeto que eu tô mesmo de cabeça nele, que esses fãs precisam desse carinho, desse amor, e eu também gosto muito de participar desses eventos todos que eu tô sendo convidada sempre. Tô muito animada com a gravação do álbum. Eu vou dar o meu primeiro workshop esse ano, de voz e tudo que envolve a voz, vai ser uma coisa de teórica, prática e bate-papo. Se Deus quiser, dia 29 de abril, no Estúdio 8, meus parceiros. Vou lançar em breve aí nas redes sociais esse workshop, vou vender pelo Simpla, a galera que gosta aí, que quer conversar comigo e aprender um pouquinho e receber dicas, já aproveito para fazer essa propaganda. Continuo fazendo os meus shows, eu tenho vários projetos com um monte de gente, porque eu não paro um minuto. Tenho Falando de Mulher, tenho as Marias da Graça, tem a minha banda, tem a banda Altas Horas, que às vezes tem alguns eventos, tenho o Divas Trio, que é com as cantoras que eram do Altas Horas, enfim, continuo fazendo os meus shows. Bom, Universo Anime, workshop, os shows, e continuo gravando minhas locuções, meus jingles de vez em quando ainda rolam, dublagem, espero que venham mais dublagens aí. Esse ano vai ter um lançamento lindo de uma dublagem de uma animação que eu fiz, nacional, que é Shaya e o Espelho, que é uma menina autista. Eu sou a avó da Shaya, a vovó Marta, tem a Rã Marta também, a professora Aurélia, eu faço 3 personagens nessa animação, uma animação com mulheres incríveis. As dubladoras principais dessa animação são mulheres, tem alguns convidados. A Melissa, incrível, diretora de dublagem, que me convidou, eu participei do teste, passei para fazer essa vovó.
E a Melissa é do Irmão do Jorel, ela é maravilhosa, que ela tem vários personagens Legal. do Irmão do Jorel. Então tem esse trabalho lindo aí para ser lançado esse ano. E é isso. E o que mais vier, a gente tá aceitando. Manda jobs aí. Que legal, Graça. Eu quero agradecer você. 7 anos depois, a gente se reencontrando para mais uma entrevista, para Sim. apresentar para o pessoal novidades de Churato. Em breve, o CD que a gente vai lançar junto. Vai ser muito bacana. Nossa, Obrigado muito por ter feliz. vindo. Eu fico Tá? muito feliz. Obrigado pelo Ah, convite. falar com você foi ótimo. Nostálgico 2 vezes, porque a gente lembra de 96 e também de 2018, com a nossa primeira entrevista. É, né? Né? Muito gostoso. Quero agradecer a presença de todos. Pessoal, quem acompanhou, isso daqui foi o 2º episódio do Warp Zone Para, né? E a gente está trazendo aqui a galera que participou da história, para contar sua própria história, a sua versão. Então, se vocês curtiram, deixa aí o like, se inscreve no canal, muito importante aqui pra gente, tá? E fica de olho que em breve a gente está trazendo outros entrevistados aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Beleza? Até a próxima e tchau.